Olá, bem-vindos ao canal Cal Mangás. Deixe um like e se inscreva. Férias de inverno divertidas. O mangá começa com a narração de Yumiko Fukaya dizendo: desembarquei em uma estação chamada Fukazawa. Foi no meio das férias de inverno. Depois de um tempo a neve começou a cair enquanto eu caminhava. Yumiko em pensamento diz que parece que já está escurecendo. Ela se aproxima de um garoto e pergunta se tem algum hotel por perto. Sem dizer uma palavra, o garoto apenas aponta. Após caminhar alguns minutos, Yumiko diz que é estranho, pois a trilha que está parece que vai para as montanhas. Yumiko encontra uma boneca voodoo no chão próximo a um martelo e pregos. A mulher prega a boneca em uma árvore. Atrás dela, o garoto de antes começa a gritar que pegou ela e que a viu. O garoto diz que irá contar para todo mundo, que irá contar para toda a cidade. Yumiko corre atrás do garoto e o pede para esperar, mas ela acaba caindo em uma armadilha. O garoto se vira e começa a rir dizendo que a pegou. Ele repete as palavras, morrendo de frio. Yumiko sai da armadilha e se pergunta qual o problema do garoto. Yumiko começa a sentir os efeitos do frio. O garoto volta a repetir as palavras, morrendo de frio. Essas palavras começam a ecoar na cabeça de Yumiko. Mais tarde, andando pelas redondezas, Koichi encontra a mulher desmaiada. Ele tenta acordar e pergunta como ela foi parar ali toda encharcada. Delirando, a mulher o chama de Hirose e agradece por ele ter ido a procurar. Koichi fica sem entender e a mulher acaba desmaiando mais uma vez. Yumiko finalmente acorda. Ela pergunta onde está. Koichi diz que a garota estava no meio da floresta encharcada e como ela desmaiou, ele a trouxe para casa. Koichi diz que a garota ainda está com um pouco de febre. Koichi se apresenta e apresenta sua irmã Sayuri e seu avô. Yumiko se apresenta. O avô de Koichi pergunta se a garota é estudante e ela confirma e diz estar no último ano do ensino médio. Sayuri pergunta como a mulher foi desmaiar em um lugar daqueles. Yumiko diz que decidiu fazer uma parada nessa cidade e em algum momento se perdeu e acabou escorregando em uma poça de água. Koichi pergunta a Yumiko como ela machucou o pescoço e diz que parece uma mordida. Antes que Yumiko possa responder, eles começam a ouvir Soichi gritando com sua mãe pedindo sorvete. A mãe do garoto responde que estão no meio do inverno. Soichi continua gritando dizendo que quer sorvete de morango. Koichi diz para Yumiko não se preocupar, que é apenas sua mãe discutindo com seu irmão mais novo. Koichi vai até a porta e manda Soichi ficar quieto, pois tem uma pessoa doente ali. Soichi sorri e pergunta se seu avô está esticando as canelas e diz que precisa ver isso. Koichi diz que não é seu avô. Sayuri pergunta a Yumiko o que foi. Desconversando, a garota diz que não é nada. Yumiko tenta se levantar e diz que já vai embora. Mas a garota nem consegue se levantar. Koichi diz que a garota está ardendo de febre e manda sua irmã Sayuri pegar uma bolsa de água fria. Soichi diz que é um desperdício de gelo. A mãe do garoto pergunta o que ele quer dizer e diz que isso irá ajudar a moça doente. Ignorando, Soichi diz que é quase ano novo. A mãe de Soichi diz que Yumiko está piorando e diz que a febre não está baixando e não sabe de onde a moça é, pois procurou a carteira de estudante da garota e não achou nada. Koichi vai perguntar se Soichi viu a chaleira e se surpreende e pergunta onde ele conseguiu esse sorvete. Soichi diz que tem montes disso espalhados lá fora e ele pode comer o quanto quiser. Koichi diz que seu irmão é um idiota e diz que hoje em dia a neve está cheia de sujeira e imundície. Soichi o manda calar a boca e o deixar em paz.
De noite Yumiko chama Koichi e agradece por todos estarem sendo tão gentis com uma desconhecida. Koichi diz que esse acontecimento acabou com as férias da garota. Yumiko diz que suas férias já estavam arruinadas de todo jeito. Koichi pergunta o que aconteceu. A garota diz que aconteceu uma porção de coisas e agora está viajando sozinha. Yumiko pergunta se na hora que ela estava desmaiando ela falou alguma coisa estranha. Koichi diz que a garota o chamou de Hirose. Yumiko diz que Koichi se parece muito com o Hirose. Koichi diz que entende e diz que já está muito tarde e ele precisa voltar aos estudos. Sozinha no quarto, Yumiko diz que no fim o Hirose não foi atrás dela. No canto do quarto, Soichi diz que usar esse líquido vermelho como cauda é muito gostoso. Soichi diz: parece que você caiu na armadilha desse cara e mesmo que tente esquecer dele, não consegue, seu coração quer esquecer. Por isso está viajando sozinha, mas sente saudade, tanta saudade que quase vira ódio. E então milagrosamente você acha uma boneca voodoo. O que você não sabe é que não funciona se fizer durante o dia. Yumiko diz que só pregou a boneca na árvore por brincadeira. Faça isso por ela, Soichi, já é quase 3h33. Diz Soichi falando sozinho. Verdade, vou ter que fazer isso já que foi dela que peguei essa cauda. Mas já está quase acabando e se eu pudesse pegar mais um pouco já que fica delicioso com sorvete. Soichi diz que acha que vai fazer isso e pergunta se ela quer que ele amaldiçoe esse Hirose com a morte. Mesmo que esperar até as 3h33 seja cansativo. Soichi pergunta como ela prefere que o Hirose morra. Soichi diz que isso é muito bom e pergunta se depois que fazer isso Yumiko vai o dar a cauda vermelha chamada sangue. Saindo do quarto, Soichi diz que está ansioso para tomar sorvete com sangue novamente, mas por enquanto é melhor deixar a neve cair e acumular por aí. Yumiko em pensamento diz que Soichi estava falando sozinho. Ao lembrar sobre o que ouviu sobre o sangue, ela toca em seu pescoço e se pergunta se foi o Soichi. Na manhã seguinte todos são surpreendidos com uma enorme nevasca. A mãe de Soichi diz que nunca viu tanta neve assim junta e diz que parece que não vai parar. Sayuri diz que isso é ruim pois seus primos Mishina e Uzuki estão indo para passar as férias na manhã seguinte. Yumiko já diz estar melhor e diz que já pode ir embora. A mãe de Soichi diz que tem muita neve lá fora e não dá para sair agora e diz para Yumiko não ficar envergonhada e Amanda descansar um pouco mais. Yumiko observa a neve e lembra do que Soichi disse sobre deixar a neve cair e se acumular. Soichi está vendo os noticiários que diz: agora as últimas notícias. Por volta das 3 horas a queda de uma placa causou um grave acidente em Tóquio. A placa de sinalização caiu atingindo Yuzuki Hirose, um estudante que estava de viagem. O rapaz está gravemente ferido. A polícia já está investigando o ocorrido. Desesperada, Yumiko pergunta o que aconteceu com o Hirose. Soichi diz que não funcionou e que o Hirose só ficou ferido. Soichi se pergunta onde ele ouviu o nome Yuzuki Hirose antes. Desolada, Yumiko se pergunta se isso aconteceu por causa da maldição de Soichi. A mãe de Soichi atende o telefone e recebe a ligação de Mishina que diz que seu irmão Yuzuki está no hospital. A mãe de Soichi volta da visita que fez a Mishina e Yuzuki. Ela diz que eles estão mais abalados do que ela pensou. Ela pergunta onde está Yumiko. Koichi diz que ela está dormindo pois a febre voltou a subir. E diz que parece que ela conhece o Yuzuki, mas fala que é melhor não perguntar isso diretamente para a garota. Naquela noite, Yumiko acorda no meio da noite com outra marca em seu pescoço. Soichi está no quarto da garota. Ele mostra a garrafa cheia e diz que pegou o sangue da garota enquanto ela dormia. Soichi diz que o garoto que Yumiko amaldiçoou foi o Yuzuki, que por uma coincidência estranha ele é seu primo e foi por isso que ela confundiu ele com o Koichi. Soichi diz que é estranho uma garota no último ano do ensino médio interessada em seu primo, um cara do fundamental. Ou talvez a garota é do fundamental mas mentiu a idade para poder viajar sozinha. Yumiko tenta fugir pela janela. Yumiko se arrasta pela neve, logo ela não consegue se mexer pela quantidade de neve. Em pensamento a garota diz que não dá mais para se mover,
e diz que essa é a punição por ter pregado aquela boneca vodou na árvore. E o Miko diz que gostar de Hirose e Uzuki é culpa dela e pede perdão ao garoto pelo que aconteceu. Koichi vê o Miko na neve e logo corre para ajudar ela. Koichi leva a garota para dentro e pergunta o porquê ela foi para o lado de fora. Koichi percebe que seu irmão Soichi está no quarto e pergunta o que ele está fazendo e pergunta o que aconteceu. Soichi diz para seu irmão ficar quieto e diz que não foi nada. Koichi pergunta se a barriga de Soichi está doendo e o chamando de idiota diz que ele não deveria ter comido tanta neve. Soichi diz que sua barriga não está doendo, mas logo começa a se contorcer de dor. Em narração, o Miko diz: no dia seguinte a neve surpreendentemente derreteu e deixei aquela casa. Antes experimentei do conteúdo da garrafa. Não era sangue, era só calda de morango mesmo. Mas tudo que o garoto fez comigo, e as mordidas no meu pescoço, isso eu ainda não consigo entender. Finalizando aqui o capítulo. Obrigado por assistir.